Um iceberg virou. Pois é, um iceberg virou. Bom, icebergs viram, rotacionam, isso é normal. Mas eu vou explicar rapidamente aqui o que acontece para um iceberg virar, porque é interessante e acaba logo com essas bobagens que pessoas podem vir a falar. Bom, então se você gosta desse tipo de assunto aí que eu explico a natureza, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes larga o dedo no like e compartilhe o vídeo. Acontece que icebergs viram, rotacionam. Sim, eles estão em constante mudança. Não só às vezes mudança, né, da sua posição em relação ao globo terrestre, ou seja, sua latitude e longitude. Mas eles também mudam derretendo, eles mudam rotacionando e mudam também, né, girando. Ou seja, eles viram. Pois é, isso aí aconteceu, né, lá na Argentina, onde um turista filmou esse momento de um iceberg girando. E acontece que foi isso aqui, ó. Nós estamos vendo ali o momento em que o cara foi feliz demais, porque ele percebeu e vê lá o iceberg girando. Pois é, ele está lá, ó, trocando de posição. O que estava embaixo vem para cima, o que estava para cima vem para baixo, até ele ter uma nova estabilidade. Então ele está lá se movimentando, fazendo um dos seus movimentos, que não é somente o girar e o transladar. Sim, ele tem outros movimentos e dependendo do tamanho, tá? Dependendo do tamanho desse objeto, ou seja, desse iceberg, tá? Essa rotação ela pode liberar tanta energia quanto uma pequena bomba nuclear. Tá? Pois é. Então é uma energia tremenda, por quê? Porque é um peso muito grande. Mas não quer dizer que a natureza dessa energia vai produzir uma explosão, não. Tá? Nós estamos falando da quantidade de energia liberada para que esse processo ocorra. Agora, é muito interessante porque ocorre uma situação aí de, vamos dizer assim, de física, né? Porque, por que faz o iceberg girar? Bom, na verdade, icebergs, né, eles são aqueles pedaços de picos lá de gelo tal, que flutuam. Eles acontecem no Atlântico Norte, na Antártica tal, e podem ser bastante estáveis e também instáveis. Tá? E nós sabemos que 90% do seu volume estão debaixo d'água, deixando apenas uma pequena parte, né, visível. É aquela coisa, né? Isso é só a ponta do iceberg, né? Então lembra que tem aquela coisa que as pessoas falam, só a ponta do iceberg. Pois é. Mas de vez em quando um iceberg ele tomba. E assim, pode ter mesmo aqueles enormes, tá? Como eu falei, do tamanho de cidades, tá? Com picos de centenas de metros de altura, eles podem sim tombar e variar a sua posição. Eles podem girar 180 graus, podem inverter totalmente, pode girar menos, tá? Ou seja, depende de como acontece. Esses icebergs, eles nascem quando o gelo se desprende, né, de uma geleira ou de uma plataforma de gelo, né, ou até mesmo de outros icebergs. Né? Então você pode ter iceberg formando de iceberg. Então acontece que ele vai flutuar no mar, no oceano, porque justamente normalmente os icebergs são formados por água doce e a água doce tem uma densidade menor do que a água salgada, tá? Justamente a água do mar. Agora, o momento mais provável ainda que o iceberg ele comece a rotacionar é logo após, né, pouco depois o seu, vamos dizer assim, do seu nascimento, a sua infânciazinha do iceberg. Por quê? Porque depois ele já começa a atingir uma estabilidade maior. Então, esse mesmo, mas claro, mas o iceberg mais antigo pode rotacionar? Pode. Mas a probabilidade desse evento ocorrer mais vezes é durante a sua formação inicial. Tá? Logo após, principalmente, dele romper da plataforma até ele ter uma certa estabilidade lá no oceano. Então acontece que depois de separarem, né, esses icebergs, eles são bastante irregulares. Eles se inclinam, rolam, ou seja, eles fazem esse movimento todo enquanto a gravidade puxa a maior parte desse seu peso, né, para baixo. Ou seja, isso vai depender da relação, né, da densidade da água local e também do como o iceberg se formou, que normalmente se formam de água doce. Agora,
Acontece que em outros casos, lá já depois do bebezinho, né, formado, acontece que o iceberg ele começa sua deriva. E essa deriva acaba formando o quê? O gelo ele começa a derreter em função do contato com a água. E esse derretimento do gelo ele pode desestabilizar o iceberg, simplesmente alterando, né, o centro de massa do iceberg. E como a água doce ela é muito menos densa que a água salgada, os icebergs eles são, como eu falei, geralmente formados a partir de água doce. Essa distribuição do seu peso ele vai mudando constantemente. A partir daqui começa a derreter, ele altera o peso do iceberg, ele altera a forma, principalmente abaixo da superfície do iceberg, altera o centro de massa. De repente, esse centro de massa ele é alterado e aí, meu amigo, a gravidade age. Por quê? Porque acaba gerando um torque, acaba gerando um giro nesse iceberg, fazendo com que esses icebergs eles comecem a girar até atingir o quê? Um novo ponto de equilíbrio com relação ao peso, com relação ao centro de gravidade e a sua forma. Ou seja, o centro de massa desse iceberg tem a ver também com a sua, além da sua massa, mas com a sua forma com relação ao derretimento que ocorre nas geleiras. Então, pode ser esse pequeno pedaço que nós estamos vendo aí no vídeo, ou como nós estamos vendo aqui no fundo, né, desse vídeo de fundo, pode ser um iceberg bem maior. Ou seja, esse aqui provavelmente ele é um iceberg bem mais novo, que está ali próximo à plataforma continental. Então esse ele é maior, você está vendo aquele giro vindo um pouco mais devagar, ó, ele leva um pouco mais de tempo para girar, porque justamente ele tem uma inércia maior do que aquele menorzinho. Você vê que ele vira muito mais rápido e até, né, começa balançando. Ó, você vê que realmente, ó, ele vira, ele é um iceberg maior, um pouco mais recém-formado. Tá? E esse daqui, ó, já está numa água um pouco mais diferente, provavelmente muito mais quente do que o do vídeo de fundo, fazendo com que ele perca sua estabilidade e vai se encontrar, até se encontrar, ó, ele sobe, aí está com energia, ele vai voltando até atingir a sua estabilidade. Então, isso é extremamente normal quando nós estamos falando de iceberg, mas tem a ver com o seu centro de gravidade, tem a ver com a massa do gelo derretido e com a sua irregularidade. Simplesmente isso. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like, compartilhe o vídeo. Forte abraço. Não esqueça de olhar o clube de membros. Você pode até pedir um vídeo. Um abraço. Até a próxima.